permitiu que fosse trazida ao seu coração, e de forma especial os pecadores, para receber alívio, força e todas as graças necessárias para essa vida e sobretudo para a hora da morte. Foi sobre isso que nós refletimos. E dentro desse grande grupo da humanidade toda, agora de hoje em diante, Jesus vai começar a tirar grupos específicos de almas. E o primeiro grupo que ele tira, este grande grupo da humanidade, são as almas dos sacerdotes e dos religiosos, chamada por ele porção eleita da minha vinha. Então, por isso a nossa reflexão hoje gira em torno dessas duas realidades presentes na igreja e que para Jesus também tem um lugar muito especial dentro da novena da Divina Misericórdia. E quando ele pediu a Santa Faustina que trouxesse estas almas, e o verbo que ele utiliza é mergulhar, todos os grupos que serão trazidos até o 9º dia, sempre ele vai utilizar o verbo mergulha no oceano da minha misericórdia. Esse mergulhar aqui realmente é um ato de entrega pleno que Jesus pede que nós façamos hoje de forma especial dos sacerdotes e dos religiosos. E ele justifica por quê? Ele dá 2 motivos pelos quais ele pede que nós hoje façamos junto com Santa Faustina, que continua intercedendo por nós junto de Deus no céu. Ele justifica por que esse grupo de almas precisa ser mergulhado. Primeiro, segundo ele, porque foi graças a estas almas que eu encontrei força para superar a minha paixão. Essa é a primeira razão. Essas almas me deram força para superar a amarga paixão. Pode parecer pouco aos nossos olhos a importância de Jesus dada ao grupo dos sacerdotes e dos religiosos, porque ele conseguiu, como Deus que era, enxergar que os sacerdotes seriam aqueles que iriam dar continuidade à sua obra salvadora. Graças ao sacerdote, nós temos a continuidade do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Sem o sacerdote, não teríamos sentido nenhum o sacrifício de Cristo realizado ontem. Tudo estaria terminado na cruz. Com a graça do sacerdócio, Jesus, no Jardim das Oliveiras, em plena agonia, pede que esse grupo seja trazido ao seu coração, e ele encontra nesse grupo a força para superar a paixão, porque sabe que aquilo que ele está passando não será em vão, será perpetuado pelos séculos até quando existir o último sacerdote na face da terra. Percebem vocês o valor desse grupo para Jesus hoje? A importância que nós temos de rezar e de mergulhar essas almas no coração misericordioso de Jesus, porque ele dá sentido para isso. E o primeiro é justamente esse, para que o sacrifício dele continue perpetuando até o fim do mundo. E o segundo motivo que Jesus pede que Santa Faustina traga esse grupo de almas ao seu coração é justamente aquilo que está ao alcance de todos nós. Ele diz aqui: por elas como por canais corre sobre a humanidade a minha insondável misericórdia. Então os sacerdotes, os religiosos, são como que canais através do qual Deus consegue chegar até o coração de vocês. Basta nós lembrarmos a nossa vida, do nascimento até o dia da nossa morte, sempre está presente a pessoa de um sacerdote. Em cada fase da nossa vida, os mais marcantes, se faz presente a pessoa do sacerdote. É ele que nos acolhe quando nós chegamos a esse mundo, e é ele que vai nos despedir quando sairmos deste mundo. Nós precisamos de muita coisa na hora da morte.
parentes, de amigos, mas é indispensável a presença do sacerdote, porque é Ele que vai nos apresentar ao Pai. É a Ele que nosso Senhor deixou a responsabilidade de poder nos ligar e desligar com o céu. Por isso, queremos trazer neste segundo dia da nossa novena, vamos procurar lembrar ao longo dela todos os padres que passaram pela nossa vida, desde o nosso batismo até aquele que já nos ungiu, talvez no nosso momento de doença, aqueles que passaram pela nossa vida, com quem fizemos primeira comunhão, aqueles que receberam o sacramento do matrimônio pela mão do sacerdote, enfim. Hoje é dia de lembrarmos essas pessoas que são caras a Jesus. E eu gostaria de destacar, além disso, algumas passagens onde o Senhor fala a Santa Faustina da importância dos sacerdotes e dos religiosos. No número 50 do diário, ele disse o seguinte: desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas. O sacerdote, quando me substitui, não é ele que age, mas eu através dele, e os seus desejos são os meus desejos. Aqui nós entendemos quando Cristo diz que o sacerdote é um canal. O canal ele serve o quê? Para nos ligar. O canal em si, ele não tem poder nenhum. Ele apenas é um instrumento para que a graça de Deus chegue até nós. E por isso Jesus fala de forma clara: o sacerdote, quando me substitui, não é ele que está agindo, mas eu, através dele, e os seus desejos são os meus desejos. Por isso, falar do sacerdote, dos religiosos, é um mistério muito grande, porque nós estamos mexendo com aquilo que é uma mistura de humano e divino. Dentro da realidade humana de uma pobre criatura, Deus se dignou revesti-la de uma dignidade que ultrapassa a nossa compreensão. Depois eu escolhi um dos grandes santos da igreja, que é São João Maria Vianney, um daqueles que mais trabalhou a questão do sacerdócio durante a sua vida. Hoje, me preparando para essa noite, eu pedi socorro para ele para poder me ajudar a definir um pouquinho esse mistério insondável que é a pessoa do sacerdote. Esse canal que Deus escolheu, limitado, com falhas, humano, muitas vezes incompreendido, porque também ele não se compreende. Se trata de um mistério, mas que Deus escolheu desde a eternidade para que perpetuasse a sua presença no meio de nós. Então, essa passagem guardem com vocês também. Quando o sacerdote me substitui, não é ele que age, mas eu através dele. Depois, no número 1521, Jesus diz o seguinte: minha filha, não te canses de divulgar a minha misericórdia, consolarás com isso o meu coração que arde com a chama de compaixão para com os pecadores. E agora ele fala para nós: diz aos meus sacerdotes que os pecadores empedernidos, petrificados, se arrependerão diante das palavras deles quando falarem da minha insondável misericórdia, da compaixão que tenho para com eles no meu coração. E aqui uma promessa: aos sacerdotes que proclamarem e glorificarem a minha misericórdia, darei um poder extraordinário, ungindo as suas palavras, e tocarei os corações daqueles a quem falarem. Então eu acredito nessas palavras e creio que tudo aquilo que Jesus está dizendo aqui, ele cumpre hoje no coração de cada um que se encontra nesta novena. Ele vai falar, está falando o que cada um precisa para si.
E acredite nisso, meu amado irmão, minha amada irmã, são palavras dele, registradas linha por linha, conforme ele pediu que Santa Faustina escrevesse. Mesmo os corações mais endurecidos, eu tocarei, ungindo as palavras dos meus sacerdotes, para que cheguem ao coração mais duro. Eu creio que muitas pessoas aqui conheceram o Frei Miguel, que trabalhou muitos anos na paróquia, no santuário de São Leopoldo Mandique. Quem que conheceu o Frei Miguel, levante a mão. Que bom. Então, o Frei Miguel, realmente, inclusive já deram abertura no processo de beatificação dele. Esperamos em breve poder tê-lo nos altares também. Quem tiver o privilégio de visitar o seu túmulo lá na paróquia Santuário de São Leopoldo Mandique, receberá com certeza graças por intercessão dele. Então, eu gostaria de trazer o testemunho do Frei Miguel aqui, porque quando se usa a expressão que Jesus diz, quando o sacerdote fala da minha misericórdia, e Jesus diz várias vezes no diário de Santa Faustina, que o sacerdote, durante a confissão, vai dar como penitência o terço da misericórdia, ou vai falar da misericórdia ao pecador, ele vai ser transformado, porque nessa hora, como o próprio Jesus disse, é ele que estará agindo na pessoa do sacerdote, e é importante que nós confiemos nisso. E aí o Frei Miguel deu o seu testemunho pessoal. Ele disse que quando ele era noviço na Itália, ele veio para o Brasil como irmão e se ordenou padre aqui. Durante o seu noviciado, ele conviveu com São Leopoldo, que era justamente o santuário onde ele trabalhava. E ele disse que uma vez São Leopoldo foi atender confissões no convento onde ele estudava, e naquela época eram muitos seminaristas, eles eram 250 seminaristas na época. E ele disse que haviam 13 sacerdotes confessando, e um deles era São Leopoldo, que já tinha a fama de santidade e também o dom que Deus deu a ele, como deu a Padre Pio e a outros santos, de poder ler o que está no coração das pessoas, mesmo aquilo que eles não dizem na confissão. Este é um dom reservado a alguns sacerdotes que Jesus concedeu, e a um deles era São Leopoldo, e que Frei Miguel também herdou isso. E ele disse que ele se preparou muito para aquela confissão, esperou longamente na fila para poder se confessar. Ele disse que preparou o seu exame de consciência, e quando chegou o momento esperado, ainda aquele confessionário com uma cortininha, vocês lembram do confessionário antigo, cortininha roxa, e ele confessou os seus pecados, começou a confessar, e disse ele começou dos mais leves para os mais graves, ele falou ainda naquela época. Quando chegou na metade da confissão, São Leopoldo puxou a cortininha, pegou no nariz dele, deu algumas batidinhas no nariz dele e disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados, porque você está profundamente arrependido. Daí ele disse: mas eu nem confessei todos eles. E São Leopoldo disse para ele: mas Deus já me mostrou todos eles, fique tranquilo, você está arrependido, reza o Pai Nosso e 3 Ave Marias, pelas almas do purgatório, tudo ficará bem. Aí ele saiu dali, foi para a capela para cumprir a penitência, disse para Deus: puxa, mas que decepção, eu esperei tanto para confessar com aquele frei, ele não deixou eu nem confessar tudo, parou a minha confissão no meio e mandou rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias. O Senhor me perdoe, mas eu vou me confessar com um outro padre agora, e eu começo do final para o começo. Se ele mandar eu parar no meio, eu junto as duas e dar uma confissão inteira, porque assim é o ser humano acha que do jeito dele fica melhor do que o jeito de Deus, e é aí que a gente se engana, meus amados. E ele saiu, o Frei Leopoldo era um dos primeiros, ele foi no último, ficou na fila, esperou, não demorou muito, ele foi confessar.
E começou exatamente como ele disse, no final para o começo. Quando chegou exatamente naquele pecado que ele tinha parado, abre a cortininha, quem está lá dentro? Isso, São Leopoldo. Bate no nariz dele e diz para ele: filho, por que você duvidou da palavra do sacerdote? Eu não te disse que os teus pecados estavam perdoados? Ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: me perdoe, Senhor, por ter duvidado da palavra do teu servo. Então, meus amados, eu queria dizer a vocês que aquilo que Jesus está falando aqui é algo muito sério. Por isso esse grupo dos escolhidos, dos sacerdotes, dos religiosos, é um grupo muito especial ao coração do Senhor. E por isso hoje eu também venho fazer um apelo para que nós nos unamos como católicos que somos, para que rezemos pelo nosso Papa, pelos nossos bispos e também pelos nossos sacerdotes e aqueles que estão se preparando para isso. E queria pedir a vocês que nós pudéssemos ir além da humanidade de cada um, porque realmente cada um tem os seus limites, uns com mais dons, outros com menos, mas todos têm o mesmo mistério, o mesmo chamado, e que precisamos também da ajuda de vocês para nós podermos corresponder àquilo que o Senhor confiou em nós. Então hoje eu venho fazer esse apelo também como sacerdote, porque a carta aos Hebreus no capítulo 5 dá a definição de sacerdote. É impressionante a definição que nós encontramos ali. Diz que o sacerdote é um homem tirado do meio do povo, preparado nas coisas de Deus e devolvido ao povo como representante de Deus, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. Esse é o mistério do sacerdote. Então hoje, quando nós nos deparamos com essa realidade, para que sejamos esses canais que não tem nenhuma obstrução para a graça de Deus passar, é preciso que, além da nossa colaboração pessoal como sacerdotes, vocês também nos ajudem com a oração de vocês. Por isso, rezar pelos sacerdotes, rezar pelas votações é muito agradável aos olhos do Senhor, porque nós estaremos ajudando nessa missão sublime que nos foi confiada, e que enquanto existir sacerdote, Jesus vai estar presente na Eucaristia. Esse é o grande privilégio que nós temos. A igreja já beatificou e vai canonizar, eu creio que em breve, um cardeal chamado François Vantuan. Não sei se vocês ouviram falar dele. Esse cardeal ficou preso no Vietnã por 13 anos. E durante esses 13 anos, 9 ele ficou numa solitária, aonde na parte da tarde a temperatura era tão alta que ele tinha que deitar no chão e colocar o nariz no único orifíciozinho que tinha para poder respirar. Esses 13 anos na prisão, o cardeal Vantuan nunca deixou de celebrar a Santa Missa. Ele celebrava a missa usando as suas mãos. Ele tinha numa mão o vinho e na outra mão ele tinha o pão. Esse pão, na verdade, era algo que eles recebiam de manhã e ele guardava um pedaço para poder consagrar depois, quando ele fosse celebrar a Santa Missa. E é impressionante. O vinho ele recebia da Alemanha, da sua irmã, que mandava para ele sempre escrito: remédio para o estômago. E os soldados deixavam passar. Durante esses 13 anos nunca lhe faltou vinho. Ele usava uma gota de vinho na mão e um pedacinho de pão. E ele dizia: Jesus, tantas vezes te consagrei cálice de ouro, em patena de ouro, e agora eu só tenho as minhas mãos para te receber. Ele falava 8 idiomas fluentemente. Convertia os guardas que eram responsáveis para cuidar dele, 1 por semana, para vocês terem uma ideia. O guarda era colocado ali, 1 semana era o tempo suficiente para aquele guarda ser convertido. Eles eram 2.000 prisioneiros. Vários bispos mandavam os diáconos
para visitar o cardeal Antoine, e quando ele se encontrou com Dom Alberto Taveira em Roma, quando ele foi receber o barrete cardinalício como cardeal, Dom Alberto perguntou para ele: durante esses 13 anos o senhor chegou a ordenar algum padre na prisão? E ele respondeu para Dom Alberto: só 6. Ele conseguiu ordenar 6 sacerdotes dentro da prisão, que foram visitá-lo e saíram de lá ordenados padres. Para vocês verem o poder da graça de Deus, mesmo nos lugares onde não existe esperança. Como nós rezamos numa das invocações dos louvores: misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança. Como é este lugar? E quando o cardeal Antoine estava indo para a prisão dentro daquele caminhão, ele perguntou para Jesus o que Jesus queria dele. E ele disse que a resposta foi muito simples: eu quero que você seja a minha misericórdia no meio daquele povo. E por 13 anos ele conseguiu cumprir a sua missão dolorosa. E esse último prisioneiro, ele demorou 1 mês para convertê-lo, mas conseguiu. E conseguiu de que forma? Pedindo para ele que ele trouxesse um pedaço de fio elétrico. O soldado disse para ele: eu não posso lhe dar isso, porque você vai fazer uma forca e vai se matar aí dentro da prisão. Ele disse: não, esse perigo não tem, porque meu mestre, ele é o Deus da vida. Quando ele usou a expressão meu mestre, ele disse: mas quem é o teu mestre? Aí o cardeal Antoine disse a ele: eu não posso lhe falar das qualidades do meu mestre, porque eu não vou poder falar de todas elas, então eu prefiro falar dos defeitos dele. Aí quando ele disse assim: defeitos? Você segue um mestre que tem defeitos? Ele disse: sim. Eu vou falar 5 defeitos do meu mestre, razão pela qual eu o sigo. Primeiro defeito dele é que ele é ruim de memória. Você acredita que um ladrão disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino? Você acredita que ele esqueceu todos os pecados do ladrão e disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Se fosse eu teria mandado aquele ladrão pelo menos 50 anos para o purgatório, e ele esqueceu tudo e mandou ele direto para o céu. Primeiro defeito dele: o soldado está no olho. Segundo defeito: péssimo em matemática. Você acredita que para ele 1 é igual a 99? Ele falou que se uma ovelha se desgarrar, ele deixa as 99 lá e vai atrás daquela única que se extraviou. E quando ele encontra, ele festeja como se fosse as 99. Terceiro defeito: péssimo em economia. Ele levaria qualquer empresa à falência. Você acredita que ele paga o mesmo salário para aquele que chega às 5 da manhã e trabalha o dia inteiro, e tem um que vai chegar às 5 horas da tarde, só vai trabalhar 1 hora, e ele vai pagar igual para todos eles? Ele levaria qualquer empresa à falência? Os operários das várias horas. Quarto defeito do meu mestre: ele não entende nada de lógica. Você acredita que uma mulher perdeu a moeda, procurou até encontrar a moeda? Depois que ela encontrou, ela chamou todas as amigas para comemorar, e o que ela gastou na comemoração era 10 vezes mais do que o valor da moeda que ela tinha perdido. E o último defeito do meu mestre: não entende nada de marketing. Você acredita que a frase dele é essa: quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha atrás de mim? E ele disse: eu sou um destes. Quando ele falou assim, os olhos do soldado estavam plenos de lágrimas. Aí o soldado disse para ele: será que o teu mestre me aceita também? Ele disse: com certeza. Ele falou: o que eu preciso? Ele falou: só você pegar um pouco d'água, encostar a sua cabeça um pouquinho mais próximo aqui, e eu vou derramar um pouquinho d'água na tua cabeça, e vão dizer que eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e você já é um dos membros seguidores do meu Cristo, o Deus da misericórdia.
E esse soldado se converteu lá, e quando ele saiu da prisão, Vantuan foi direto para a Alemanha para fazer o casamento da filha do carcereiro dele. Antes de sair, ele falou: o senhor deve estar muito bravo comigo, deve se vingar de mim, né? Ele falou: não, de forma alguma, meu mestre manda perdoar. Então eu perdoo tudo que você fez para mim aqui dentro. E quando ele saiu da prisão, o Papa João Paulo II, no ano 2000, disse para ele pregar um retiro para ele e para os cardeais de Roma. O Vantuan disse: mas santidade, eu fiquei 13 anos na prisão, eu não sei nada do que está acontecendo aqui no mundo. E João Paulo II disse para ele: fala do que Deus fez através de você lá na prisão, que nós vamos nos converter. E dessa pregação do retiro em Roma saiu o livro Testemunhas da Esperança, que eu recomendo a vocês que leiam. Quem puder ler Testemunhas da Esperança, lá tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Um santo homem que acreditou que Deus o escolheu ainda na sua fraqueza para ser presença dele no meio daquelas pessoas que já não tinham mais esperança. Então hoje nós também queremos rezar por todos os sacerdotes, para que cada um possa cumprir com muito amor e fidelidade a missão que o Senhor lhe confiou. E como eu disse a vocês, eu pedi ajuda a São João Maria Vianney, e ele dá algumas definições de quem é um sacerdote. E eu gostaria de partilhar com vocês alguns dos seus pensamentos. Ele disse o seguinte, primeiramente: devemos considerar o sacerdote como se fosse o próprio Deus. Ele é o amor do coração de Jesus. Nem a Maria e nem aos anjos foi dado tal poder. Ó, como o sacerdote é sublime! Se ele se apercebesse disso, morreria. Deus lhe obedece. Diz duas palavras e nosso Senhor desce do céu. No número 535 do diário, Santa Faustina escreveu as seguintes palavras de Jesus: vim para cumprir a vontade de meu Pai. Fui obediente aos meus pais. Obedeci aos carrascos e sou obediente aos sacerdotes. É tremenda essa frase. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu obedeci aos meus pais. Obedeci aos carrascos e sou obediente ao sacerdote. Isso é de arrepiar, você saber que o Todo-Poderoso obedece àquele que Ele escolheu para poder agir na sua pessoa e se fazer presente, corpo, sangue, alma e divindade no meio de nós. Não há benefício algum de que vos lembreis sem ver logo ao lado desta recordação a figura do sacerdote. O sacerdote tem as chaves dos tesouros celestiais, é o procurador de Deus, é o administrador dos seus bens. Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Deixe uma paróquia sem padre e ali os animais serão adorados. Deixe uma paróquia sem padre e ali os animais serão adorados. São João Maria Vianney falou disso de sua própria experiência. Quando ele foi mandado à cidade de Ars, na França, que agora nós estamos acompanhando com essa tragédia da Catedral de Notre-Dame. A Ars era uma das cidades mais insignificantes. Para vocês terem uma ideia, os fiéis dançavam baile dentro da igreja. Quando São João Maria Vianney chegou, com a sua vida de oração, seu compromisso com Deus, não demorou muito tempo para que toda aquela cidade se convertesse e para que Ars fosse uma referência para toda a França. Graças a esse homem que assumiu o seu compromisso de ser presença de Deus, humilhado,
Satanás fazia horrores, inclusive ele vivia somente de batatinha, esse era o seu alimento, e mesmo no meio das suas batatinhas o demônio colocava baratas, colocava todo tipo de inseto para tentar desanimá-lo por causa de suas penitências, mas ele encontrava uma força maior que fazia com que ele cumprisse o seu papel. E por isso, quando ele fala hoje que o sacerdote, tanto que ele é o padroeiro dos párocos, um padre que teve muita dificuldade nos seus estudos, ele não conseguiu passar em nenhuma matéria. Ele foi ordenado sacerdote porque o bispo assumiu o compromisso pela santidade de vida dele, que ele se responsabilizava e não se arrependeu por isso. E Deus escolhe o que para o mundo é desprezível para mostrar a sua misericórdia. Diz ele também: se não fosse o sacerdote, é a palavra de Jesus hoje, a morte, a paixão e a ressurreição do Senhor de nada serviria. Como eu disse a vocês, nós ontem participamos 3 horas da celebração com a Via Sacra e aqui dentro da igreja. De nada serviria aquilo se não fosse a graça do sacerdócio, porque perpetua esse sacramento aqui no altar. Ontem nós estávamos aqui celebrando a morte de Jesus, e hoje ele vai ressuscitar no meio de nós, vivo, real, corpo, sangue, alma e divindade. Isso é esplêndido. Há poucos anos saiu nos Estados Unidos uma pesquisa, uma pergunta: qual é a pessoa mais poderosa do mundo? E foi incrível, ganhou estouradamente, em primeiro lugar, a resposta: o sacerdote. A pessoa mais poderosa do mundo. Por quê? Como disse São João Maria Vianney, que basta uma palavra e Deus obedece e se faz presente no meio de nós. Diz ele aqui, olha, o sacerdote, quando pronuncia apenas 2 palavras, imediatamente Deus se faz presente entre nós. Eu queria fazer esse apelo a todos nós que estamos aqui hoje. Eu também, o Padre Jean está aqui. O Padre Jean fez a minha primeira comunhão, eu hoje agradeço a Deus. E também fiz crisma na época que ele era pároco, e hoje tenho a honra de tê-lo aqui também, me ouvindo. E no ano de 1983, quando eu fiz a minha primeira comunhão ainda lá no Roche, eu nunca imaginava que um dia Deus poderia me chamar para o sacerdócio. Então hoje nós estamos aqui também, nas nossas limitações, com os dons que Deus deu para nós. A ele deu o dom de tocar, e eu não tenho esse dom, mas eu tenho outros que Deus deu para mim também. Ninguém tem inveja de ninguém, mas nós temos a mesma missão: levar vocês para o céu. Essa é a nossa única missão. Agora, se nós não fizermos isso, vocês têm todo o direito de nos cobrar. Agora, primeiro, vocês têm a obrigação de rezar por nós, porque nós rezamos por vocês e contamos com a oração de vocês também. Se cada um fizer a sua parte, não vai faltar lugar para ninguém no céu. Então eu confio e peço hoje que vocês nos incluam nas suas orações, para que assim nós possamos um dia, como disse Santa Faustina hoje concluindo a oração, ela disse para que juntos nós possamos um dia glorificar a Trindade Santa face a face, leigos e sacerdotes. Esse é o nosso pedido. Então, 3 coisas que eu peço a vocês em relação ao sacerdote. Raque, não esqueça a palavra raque. No R, reze por nós. No A, acolha-nos nas nossas limitações. E no C, ai, o que será que poderia ser no C? Cuide de nós. Rezem por nós, acolham-nos e cuide de nós. Cuide de nós
pela oração de vocês. Cuide de nós quando nossa limitação também se fizer presente. Nos ajude na nossa missão, para que nós também possamos ajudar vocês na missão de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja.